Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui e verem a aula. Então, vocês vão ter a primeira aula de Ética e Cidadania Organizacional, tá? Que começa a conceituação sobre o que é ética, moral e valores. Então, vamos lá, essa aula está gravada para que vocês possam assistir quantas vezes vocês precisarem, beleza? Bom, pessoal, primeiro vamos ver o que significa a palavra ética, tá? A palavra ética vem lá do grego antiga, das civilizações antigas, olha lá, vem do ethos, tá? Inicialmente, essa palavra significa o quê? Algo interno, muito íntimo a cada pessoa, tá? Pode ver que elas vêm de encontro ao significado de morada ou habitat, né? A ética se encontra na pessoa, dentro de si. Toca de animais, refúgio ou estábulo, tá? Só que isso foi estudado por um grupo de estudiosos específicos que são os filósofos. E os filósofos, para eles, ethos, que é a mesma palavra do significado de ética em grega, né? Ética para os filósofos tem um significado de caráter, aí já começa a fazer um pouco mais de sentido para a gente, né? Hábito, índole, natureza, costume, ou seja, comportamento, como cada um age perante a sociedade, o outro e o meio em que vive, né? A postura. Isso é ética. A ética ela pode ser estudada, dividida em dois campos de estudo diferentes, tá? Um dos campos se refere à própria pessoa e o indivíduo e a relação dela com a outra ou com os outros. Tá? Então, o primeiro problema geral da ética e fundamental trata de liberdade. Então, a liberdade é tanto individual quanto coletiva. A minha liberdade termina como começa do próximo. O bem pessoal e o comum, a consciência das ações, o valor das coisas, como, por exemplo, respeitar os mais velhos, a obediência à lei e outros quesitos. Então, aqui são problemas fundamentais da ética. E a ética também trata de problemas específicos, né? Inclusive que nos interessa a nossa área. Por exemplo, o Código de Conduta Ética, ou seja, ética profissional, ética na política, o que nos falta tanto no nosso país, a gente ouve falar direto, né, de vários problemas históricos com relação a isso, a postura do servidor público perante ao bem que ele gerencia e a expectativa da comunidade. Ética sexual, como, por exemplo, a gente fala muito de identidade de gênero e do respeito desse posicionamento. Ética matrimonial, bioética e assim por diante. Né? Hoje nós temos o desenvolvimento da genética, existem algumas discussões se é permitido fazer certas coisas, como, por exemplo, é correto ou errado fazer a clonagem de seres vivos, entre outros debates, tá? Então, a ética ela vai cuidar de valores aderidos pela sociedade e entendido como regras formais, ou seja, esses valores da ética, do quesito de ética, são valores estabelecidos, pré-estabelecidos, são regulamentos, muitas vezes escritos e entendidos sobre o que é certo ou errado, e se é ético é cumprir ou não esses regulamentos. Um exemplo de discussão a diferença de salarial que é prático, é fato, existem, né? Existe isso na sociedade, a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo tem o mesmo papel dentro da empresa, por exemplo. Então, olha aqui uma reportagem que fala sobre isso. Mesmo em cargo iguais, mulheres ganham menos que os homens, né? Mas a desigualdade salarial diminui quando as mulheres conseguem concluir o ensino superior, e a reportagem vai delineando, né? Felizmente não, o rendimento médio das mulheres no ensino superior foi 38% menor que o dos homens, enquanto eles recebiam 3.876 no quarto trimestre de 2019, eles ganhavam 6.292 entre ocupações que exigem formação específica. O salário médio feminino é de 4 mil e pouco, e do homem é de 7, quase 8 mil. Então, a questão então, a ética, ela está relacionada a valores sociais, a fazer o que é certo ou o que é errado, de valores pré-estabelecidos. Por exemplo, existe a Constituição Federal, que no artigo 5º, e isso é formal, isso é lei, diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, independente de gênero, cor e raça. E aí, por exemplo, as empresas, quando praticam esse tipo de atitudes, elas não seguem esse regulamento formal, essa legislação. Então, essas empresas estão sendo éticas, tratando homens e mulheres de maneira diferente? Continuando, né? Ética, o modo de ser, o caráter. Você não tem aquela pessoa que você fala, nossa, como aquela pessoa é responsável, como aquele pai é responsável com os filhos, né? Como aquele professor tem caráter, é responsável, ele se preocupa com o aluno, ou como ele tem uma postura profissional admirável, né? O modo de ser da pessoa. E acontece também ao contrário. Nossa, aquele profissional, como aquele médico é antiético, né? Ele
como o Abdel Maci, por exemplo, um caso que ficou bem famoso, o Abdel Maci, um médico que, por exemplo, ele abusava sexualmente das suas pacientes, ou então como pessoas populares, agora estão falando do, né, médium brasileiro João de Deus, que abusava também das mulheres, então isso daí, ele não era uma pessoa que, né, não mostrou mal de ser o seu caráter, era visto de maneira negativa. E ética também está muito relacionada a outra palavra, que é a moral, tá certo? E a moral, ela também tem um conceito histórico, olha lá, para os romanos, né, a tradução de ethos era para mós ou mores, tinha a ver com costume. Então a gente pode fazer um relacionamento entre ética e moral da seguinte forma: ética é o que é estabelecido, formalmente aceito pela sociedade como comportamento certo. Por exemplo, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres, independente da cor, raça, gênero ou filosofia política. Isso é seguir isso é ser ético, porque isso é uma lei pré-estabelecida, né? Por exemplo, como eu falei, as empresas que não seguem isso e diferenciam o salário de homens e mulheres, elas não estão sendo éticas. Já o costume, ele é empírico, ele é o conhecimento passado de geração para geração, e não necessariamente essa regra é uma regra escrita e formal, mas as pessoas entendem e interpretam como certo ou errado. A moral, dependendo da época, ela pode mudar. Como, por exemplo, no tempo né, da colônia, das famílias coloniais, que, por exemplo, a mulher cobria todo o corpo e mostrar o tornozelo era imoral. Né, e hoje, por exemplo, claro, em uma outra época, outra cultura, as pessoas têm vestimentas que mostram todo o corpo, porque isso hoje não tem a mesma visão moral de antes, tá? Então, o caráter tem a ver, né, o costume e caráter, né? Caráter. Então, tem um relacionamento. Ética é ter caráter, é praticar o que é certo. E costume é ter uma noção do que é concebido pela sociedade, do que é certo e errado, mesmo que não seja descrito, mas são valores culturais, é dado de geração para geração. Um exemplo é respeitar o mais velho, né? Isso é um costume em algumas gerações. Por exemplo, a gente ouve falar que os japoneses eles respeitam bem isso. Agora, se a gente for fazer um relacionamento entre japoneses e, por exemplo, sei lá, de repente, brasileiros, o governo, por exemplo, de São Paulo, ele acabou há pouco tempo de tirar o direito de gratuidade dos idosos, tá? Então, o direito de gratuidade, respeitar isso enquanto tinha os motoristas, isso era um fator ético. Mas entender que os idosos teriam esse direito por terem adquirido no decorrer da sua vida, trabalhando e contribuindo para o país com impostos, isso é uma questão moral. E comparando o governo brasileiro com o japonês, nessa questão de tirar o direito dos idosos à gratuidade, podemos, algumas pessoas interpretar como isso uma questão de problema de moral, né, de mau caráter por não ter respeito aos idosos, ou seja, de mau costume. Então, o caráter é o comportamento, a moral, o costume, é o comportamento adquirido ou conquistado no hábito, no dia a dia, né? Por exemplo, andar aseado e higiênico entre as pessoas. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo aqui, por exemplo, de moral, costume. Então, de um lado, nós temos um idoso pé no ônibus e uma jovem olhando para o outro lado, fingindo que não está vendo nada. Então, esse costume moral, a educação que ela recebeu, o ponto de vista dela do mundo, pode ser interpretado por outras pessoas como uma questão de falta de educação. A educação é uma questão moral, cada povo tem a sua educação. Para o índio, andar é normal andar sem roupas. Para o homem considerado civilizado, tem que andar vestido. Já que do lado nós vemos no desenho, um desenho representando o jovem ajudando uma senhora a sentar numa cadeira reservada para idosos. Então, isso aqui são questões de costume, o comportamento da moça que fica do lado, olhando e fingindo que o idoso não está em pé, como do desenho, são costumes que eles aprenderam de geração para geração dentro das suas famílias. Isso é um valor moral, tá? Agora, o valor moral também pode estar associado nesse lugar ao valor ético, que é de caráter. Então, pela moral, pelo costume, as pessoas que aprenderam que devem respeitar o idoso podem ver essa situação como errada. E ver essa situação como errada e aprender a respeitar os idosos um costume passado de geração para geração, isso é uma questão moral. Ao mesmo tempo que é ético ceder o lugar aos idosos, porque alguns nos transporte público tem lá
um regulamento que diz dos assentos reservados e, em caso de não haver as pessoas com aquelas características, ele é livre. Isso é um regulamento. Obedecer esse regulamento também é ser ético. Não obedecer esse regulamento também é ser antiético como a moça. Então, aqui nós temos a relação entre moral, costume de educação aprendido de geração para geração e a questão ética de regulamento. Vamos lá. A ética, ela é formal. Regulamento, normas, leis, legislação, né, como o código de conduta ética de um profissional, do profissional de administração, por exemplo, que ele é descrito no manual para que esses profissionais entenderem e seguirem. Por exemplo, no código de conduta ética do administrador, em algum artigo está descrito lá que ele não deve se envolver com empresas e ações ilícitas para honrar a profissão. Por exemplo, com lavagem de dinheiro é um exemplo, e o fato de um administrador não se envolver com isso, ele segue o princípio ético descrito no manual do Código de Ética do profissional da área de administração. Então, a gente vê um relacionamento entre ética, tem aqui direitos, porque direito é aquilo estabelecido, está descrito, aceito pela sociedade. E ética e deveres, direitos e deveres estão pré-estabelecidos. Todo ser humano tem o direito à liberdade de expressão no Brasil, todo ser humano tem o dever de respeitar o próximo, o idoso, por exemplo. Tá? E a moral tem a ver com o costume do dia a dia, como aquela moça que não teve a responsabilidade de ceder o espaço para o idoso. Tá? Então, a moral é mais costume, é mais o que eu aprendi como cultura, com minha família, que eu entendo como certo e errado, que pode mudar em cada geração, como as mulheres da colônia, que mostrar o tornozelo era imoral, e hoje em dia, por exemplo, as vestimentas, elas são bem mais curtas e não até visto imoral por alguns, mas aceito em geral pela sociedade. Então, a moral está relacionada à responsabilidade e liberdade. Tá? Ética, o que é ética, então? Princípios morais pelos quais uma pessoa se guia, tá certo? Então, por exemplo, eu, enquanto professor, eu vou ser ético, tendo cuidado, por exemplo, na sala de aula, com as palavras que eu vou utilizar com meus alunos, com a cuidado para não abordar temas polêmicos, com o cuidado para respeito com alunos e alunas, tendo cuidado com as minhas vestimentas, eu vou ter uma postura ética, eu tenho um respeito pelo aluno, tá? Então, até mesmo porque eu estou estabelecido pelo manual do Centro Paula Souza, onde tem as regras do que nós devemos fazer e não fazer. No primeiro dia, por exemplo, eu falo da base tecnológica porque é uma obrigação do professor. Então, as regras de conduta reconhecidas por associações ou organizações em relação à vida humana. A moral pode, então, ser entendida como o conjunto das práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais, tá? Então, por exemplo, pela prática, eu aprendi, Francisco, que quando eu estiver na rua e estiver consumindo alguma coisa, um exemplo, uma bala, e aí eu abri essa bala e consumi a bala, aquele papel de bala eu guardo no bolso para jogar no lixo, porque esse é um costume moral, tá? Eu subentendo que é imoral jogar isso no chão, porque vai sujar as ruas e tal, mas isso é uma questão minha. Isso não está descrito em algum lugar para mim fazer isso, certo que alguns muros tem lá uma placa, por favor, não jogue entulho neste local, mas esse é o princípio meu. Então, a moral está relacionada aos costumes, hábitos, comportamento dos seres humanos, as regras, comportamentos adotados pelas comunidades, tá? Então, moral está relacionado a isto. Por exemplo, ontem, dando aula para o pessoal do ensino médio, tiveram alguns alunos que, enquanto eu falava, alunos de 14, 15 anos, enquanto eu, professor, falava, os alunos conversavam junto comigo, outros se debruçaram na mesa dormindo, não prestavam atenção. Então, isso é costume, né? O comportamento. Eu posso interpretar isso como imoral, porque, no meu entendimento, quando o professor está explicando, os alunos devem prestar atenção. Esse é o meu costume, tá? Então, nessa minha interpretação do meu costume, do que eu aprendi, isso é um julgamento moral. E aí tem as normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Isso é normativo, tá? Por exemplo, o aluno, neste momento, deve, ou as pessoas, quando estiver em público, ao espirrar, colocar o cotovelo à frente, né, o braço em direção ao cotovelo à frente da boca para evitar com que esse espirro seja espalhado e, de repente, outras pessoas, né, peguem a mesma gripe ou até corram o risco de pegar a Covid-19. Então, isso é uma norma, um regulamento nos lugares públicos, como, por exemplo, distanciamento social, usar máscara, usar álcool gel. E aí tem pessoas que não cumprem isso. Essas pessoas também são antiéticas, ao passo que colocam em risco a vida das pessoas. E a gente ouve tantas discussões sobre alguns posicionamentos de alguns políticos que, por exemplo, não respeitam as normas de segurança sanitária. Isso é ser antiético também. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral, a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral.
é filosófico e científico. Então, a ética ela é a formalidade da moral. O que ela descreve vira regra e todo mundo deve seguir. Tá? Então, quando um determinado político ele resolve influenciar uma empresa pública e não seguir as normas formais, e resolve colocar um presidente de sua indicação, e isso é contra o regulamento, ele está sendo ético? Ou quando um político indica um familiar para trabalhar no poder público a qual ele gerencia, isso é ético? Existe um regulamento que diz que isso é proibido, mas tem gente que faz, então isso é antiético. A moral não tem qualquer conteúdo filosófico, é apenas o que as pessoas fazem e pensam, é do dia a dia, né? Fazem e pensam. Então, no Nordeste, eu sou de Fortaleza, Ceará, uma boa parte da população, principalmente do interior, acredita que não se deve responder aos mais velhos. Eu falo isso porque, como em cidade grande, apesar desse ser um consenso também geral moral, mas a gente não vê essas práticas, por exemplo, quando você entra num ônibus e vê um motorista desrespeitando uma pessoa de idade, ou até mesmo numa fila, né? Então, a questão moral é a minha concepção que eu devo respeitar os mais velhos, ouvir, dar se dê lugar, e auxiliar de alguma forma, é meu ponto de vista, mas isso é um conceito meu moral, tá? Isso é pregado moralmente. A Constituição diz que a gente deve respeitar as pessoas de maneira geral, mas a minha moral diz dessa forma. Então é criada pelos diferentes grupos humanos, né? É moral, o costume do índio andar sem roupa para ele é moral, é normal, para nós é imoral. A ética são as disciplinas que analisam esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser. Então, por exemplo, em alguns momentos falam de alguns pontos polêmicos, como, por exemplo, a questão de a permissão do aborto por parte das mulheres. E aí tem uma parte conservadora da sociedade que briga contra isso por causa do seu costume social, moral, religioso. E aí o conceito ético também vai discutir por causa da questão da vida. Mas aí existem mulheres que passam por algumas situações, por exemplo, como situações de estupro. E aí a questão é moral para alguns preservar a vida a todo custo. Mas é ético, será, que a mulher mantenha uma gravidez se ela foi vítima, por exemplo, de violência sexual? Então, são essas questões. A ética é o que é descrito, é o que está definido na lei, e a moral é aquilo que a gente entende como certo ou como errado. Beleza, vamos lá. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma pessoa adulta passando por debaixo da catraca do ônibus, tá? De maneira geral, a partir de 5 anos de idade, você deve pagar condução, e isso normalmente é uma regra formal. Então, a partir do momento que essa pessoa ela passa por debaixo da catraca, ela está tendo um comportamento antiético, porque existe um regulamento descrito falando isso. Você entra no ônibus e isso está descrito, né? Crianças acima de 5 anos pagam condução. E aí uma pessoa adulta passa por debaixo da catraca. Essa pessoa está sendo antiética. E ao mesmo tempo, por costumes do dia a dia, independente dessa norma escrita, algumas pessoas podem interpretar isso como errado por ter o costume e acreditar que pessoas adultas devem pagar a condução e achar essa ação imoral. Mas isso aqui é uma ação antiética, porque existe um regulamento formal descrito que crianças a partir de 5 anos pagam condução. No dia a dia não fazemos distinção entre ética e moral. Nós, pessoas comuns, não. A gente não tem essa noção, né? Isso a gente aprende apenas em curso específico como esse que a gente está fazendo. Então a gente precisa conviver e se relacionar. Aí surgem os problemas e as indagações morais. O que fazer e por que fazer. Por exemplo, eu no posicionamento de coordenador, eu me relaciono com alunos e professores. E, por exemplo, tem professores que não gostam de ser cobrados. E quando você tem que cobrar algum documento, esse professor acaba sendo ainda mais mal educado que o aluno. Então, será que com a relação profissional entre um colega e outro, o professor que ele é mal educado, que ele não respeita o espaço do outro e que ele não entende que ele é ignorante, será que ele está sendo ético dentro do posicionamento dele? Normalmente não refletimos, agimos por força do hábito e costumes. Quando, por exemplo, se você provavelmente vê uma mulher grávida dentro de um ônibus lotado, você vai dar o lugar para ela sentar. Você vai agir automaticamente, provavelmente, né? Então, a gente não costuma fazer ética, não fazemos crítica, nem buscamos compreender ou explicar a nossa realidade moral. No dia a dia, a gente age pelo costume, pelo aquilo que a gente entende como certo ou errado. Então, a ética, ela é resultado, ela é a formalidade, posso falar com a minha interpretação que a ética é a formalidade da moral. Por quê? Porque ela é um resultado de leis, né? Que são formalizadas em cima dos costumes e das virtudes e hábitos.
E aí isso também tem base no caráter de cada pessoa. Como, por exemplo, um regulamento de gorjetas, de garçons, que passaram a ser automaticamente você pagar 10% se você usa o estabelecimento comercial de restaurante, isso teoricamente vai para a mão do garçom. Então, isso aí é um regulamento ético, é um regulamento ético. Será que as empresas eles repassam esses 10% para o garçom? Repassar ou não passar é um comportamento ético ou antiético. Isso era moral porque isso, durante muito tempo, antes de virar um regulamento formal, era costume de muitas pessoas, ao serem atendidas, dar gorjeta para os garçons. Isso acabou, o costume acabou virando comportamento e regras, acabou virando ética, tá? Como devo agir em relação aos outros? Esse é o fator ético. A questão central da ética é o comportamento e o convívio social para ter um melhor funcionamento da sociedade. Aqui, por exemplo, tem a imagem de uma pessoa fumando cigarro ali e a fumaça indo direto, né, ao rosto do outro, de uma outra pessoa. Então, em muitos tempos, a gente, em algumas cidades, interpretamos isso como errado. Eu, por exemplo, como não fumo, eu acho um absurdo. E essa interpretação do que é certo ou errado, fumar e fazer isso, onde existe o fumante passivo, por muito tempo foi uma questão moral, quando não havia regulamentos formais que determinavam isso. Tá? Então era a minha interpretação que isso era errado, devido ao meu costume de não fumar e achar que o outro não deve, se não fuma, ter contato com fumaça de cigarro. E em algum momento isso se tornou um regulamento. Por exemplo, na cidade de São Paulo, em lugares públicos, você não pode fumar. Você não pode fumar dentro da escola ou dentro de um terminal. E aí isso é um regulamento. Mesmo assim, em alguns momentos a gente vê isso sendo descumprido. Por exemplo, em terminais de ônibus públicos, em alguns lugares, em algumas vezes. E a pessoa que age, por exemplo, dessa forma, fumando em um local público, onde as outras pessoas têm que ter contato com a fumaça do cigarro, mesmo não sendo fumante, acaba sendo fumante passivo, essa pessoa que faz isso, ela está sendo antiética, tá? Então, a questão central da ética, como devo agir em relação aos outros. Problemas morais e problemas éticos. Vamos ver qual a diferença, tá? Tudo bem, parece engraçado e tal, mas veja, eu estou falando de uma questão moral, então a gente tem essa concepção. Por exemplo, não tem nenhum regulamento formal que eu conheça que proíba fazer isso. Porém, a gente tem a concepção que fazer isso na frente das pessoas, isso é uma falta de respeito. Tá? Ah, professor, você chutou o pau da barraca, eu estou interpretando isso que você fez agora como antiético. Não, eu estou dando o exemplo de comportamentos que as pessoas podem ter, que podem ser consideradas como erradas, só que não estão descritas em regulamento que é proibido. Porém, a gente interpreta. Se a pessoa fizer isso e a gente vê na rua, no meio das pessoas, provavelmente a gente vai considerar como errado, porque a gente tem essa concepção passada de geração para geração, e isso é um conceito moral. Porque não está descrito, mas eu posso jogar lá como certo ou como errado. Então, problemas morais e problemas éticos. A ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as atividades envolvem uma carga moral. Então, a ética ela está relacionada com a moral, porque, de uma certa forma, a ética, a formalidade dos regulamentos, ela nasce porque havia um costume, e em algum momento esse costume ele se formaliza. A ideia sobre o bem e o mal está relacionada à da ética, o certo ou errado, e permitido e o proibido define a nossa realidade. Então, por exemplo, é ético é ético, por exemplo, soltar flatulências na frente de outras pessoas? Definhar flatulências na frente de outras pessoas? Até a maneira que eu falo aqui, mesmo tendo uma imagem que você possa parecer absurda, eu tomo cuidado, porque se eu falasse é ético peidar na frente das pessoas, como eu sou professor, estou dando uma linguagem de aula aqui, você poderia fazer um julgamento moral com relação à minha linguagem, porque o teu costume ou a tua interpretação é que, por exemplo, a linguagem deve ser utilizada pelo professor deve ser outra, e uma imagem como essa não deve caber no slide de aula. Tá? Nossas relações cotidianas, nós estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? Tá? É uma questão ética. Então, ao mesmo tempo que é uma questão moral, para algumas pessoas, costume de família, que mentir não deve ser feito, em algumas situações a pessoa pode refletir sobre isso. Né? Por exemplo, se você está conversando com alguém que está passando por um grande sofrimento e, sei lá, de repente uma pessoa que se conversa e essa pessoa está sofrendo uma situação de adultério da família dela, e você sabe, mas você sabe que se você, por exemplo, falar aquilo, vai aumentar o sofrimento da pessoa. E a questão é, se você não falar, talvez você se sinta como errado pelo seu costume de verdade ou mentira. Então, devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões que eu posso mentir? Será que é correto tomar tal atitude? Por exemplo,
tem alguém que está agredindo uma mulher, uma briga de casal, e aí existe o dito popular, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tudo bem, isso é um costume, talvez, de algumas sociedades, é um conceito moral. Mas a mulher, teoricamente, fisicamente, mais frágil que o homem. Será que eu, numa briga de casal, o homem bem mais forte está batendo na mulher dele, eu devo me meter ou não nessa situação? Então, ao mesmo tempo, a gente tem um conflito moral de costumes com o que seria certo ou errado, o que seria ético. Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Existem algumas ocasiões em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho, por exemplo, à noite, fora de hora, que você corre o risco de ser assaltados. A norma diz que não, que dá multa, é proibido, é inflação, mas e aí? Você avança ou não? Depende muito da situação. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Então não é tão fácil a questão moral e ética, veja só. Né, as perguntas que foi mostrado aqui para vocês são problemas práticos do dia a dia, né? E cotidianamente aparecem situações parecidas como essas. Aqui, por exemplo, nós temos aquela velha questão famosa no mundo todo do policial, que ele tem que cumprir o dever dele cívico perante a sociedade, porém a questão costume, preconceito racial, que existe muito fortemente, mais forte no Brasil, acredito, do que nos Estados Unidos, mas muito fortemente no Brasil, nos Estados Unidos, porque eles são admitidos e aqui é mascarado. Esse homem, esse policial, ele matou esse homem negro de joelho em cima do pescoço do homem. Ficou uma situação bem divulgada no planeta todo aí. Então, será que esse cara foi ético? Né? Esse cara não foi antiético, ele não cumpriu a norma que está descrita para ele, para a função dele, ele foi antiético. E ao mesmo tempo ele sofre um julgamento moral, porque várias pessoas veem a polícia como praticadora do bem comum e da ordem, e que esse não é o papel de um policial. Então, um profissional que foi antiético. Valores morais. Valor moral é o que nós temos cada um dentro de nós. Por exemplo, eu tenho o valor moral de que os filhos devem ser respeitados. Os filhos, os pais devem cuidar dos seus filhos. Se os filhos não pediram para nascer, independente da dificuldade que exista, o pai nunca deve abandonar o filho. Isso é um valor meu, é um valor moral meu, tá? Então, o valor moral é o juízo sobre as ações humanas, que se baseiam em definições do que é bom ou mal, ou do que é bem ou mal. Por exemplo, meu pai, ele não assumiu a responsabilidade minha e do meu irmão, e somente minha mãe a vida toda teve que cuidar da gente. E a minha mãe, no meu ponto de vista, ela teve valores morais que devem ser respeitados, que devem ser reconhecidos. E, no meu ponto de vista, meu pai ele não tem valor moral, porque, independente da dificuldade financeira, ou seja qual for, um pai tem que estar com o filho até o final, e a obrigação dele é não ter o filho. Então, isso é uma visão minha. Então, os valores morais são princípios que fundamentam a consciência humana. Prática do bem e da justiça envolve respeito às ideias da polis e tal, e a intenção individual de cada sujeito, tá? Então, a prática do bem e da justiça envolve isso. Eu acredito, por exemplo, que as pessoas devem ajudar umas às outras. Existem pessoas com dificuldades num país como o nosso, que existe uma distribuição de renda e que ninguém quer viver na miséria. Todo mundo quer comer bem, se vestir bem, todo mundo quer viver em paz. Mas as condições não permitem. Então, eu acredito que sempre que possível, devemos fazer algumas ações para ajudar as pessoas, como, por exemplo, campanha do agasalho, campanha do alimento, né? Ou qualquer tipo de ação social está envolvida, onde a gente possa ajudar as pessoas menos favorecidas que a gente. Então, é isso. Então, esse é um valor moral meu também. Estão presentes nos valores morais, tá? A seguinte característica: todas as regiões e todas as religiões e filosofias existem os seus valores morais, né? Então, cada religião acredita de uma forma sobre a vida, sobre Deus, sobre o relacionamento com as pessoas. Então, são valores morais. E o Espiritismo, por exemplo, tem os seus valores morais memoráveis. E, de novo, se a gente for falar do João de Deus, na sua prática, ele não respeitou os valores morais do Espiritismo, quando ele ousou da sua figura e do seu poder de influência para abusar das mulheres, tá? Então, por exemplo, os valores morais
de algumas religiões são até contestáveis, porque algumas religiões eles definem os valores morais como a mulher tem que ser inferior ao homem, né? Algumas religiões defendem isso, e religiões, inclusive, bem famosas. Inclusive, eu faço parte, né, de uma religião que tem uma defesa desses valores morais, mas eu não compartilho disto. Eu não acredito dessa forma. Será que eu estou sendo antiético dentro da religião que eu defendo? Não tem validade universal. Por quê? Cada um acredita de uma forma, tá? Os católicos acreditam em santos e os evangélicos não. São inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano, tá? São inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano. Quer dizer, isso é uma coisa nossa do ser humano que reflete, que pode pensar, que é racional e que cria seus costumes e que cria seus valores, tá? Olha lá, ajudar um cego a atravessar a rua, valores morais, tá interno de cada um. Muitas pessoas consideram isso certo e o correto a fazer. Isso é um valor moral valorizado pela sociedade, por muitos, tá? Então, os valores morais orientam as pessoas no momento de suas escolhas. Ajudar ou não esse cego a atravessar a rua? Dar ou não o lugar para um idoso sentar? Né? Soltar ou não flatulências em público? Cobrir ou não o rosto ao espirrar? Tá? Permite distinguir os comportamentos desejados e bons dos indesejados e maus. Então, a gente faz o julgamento. Tá? Olha lá o exemplo. Vamos fazer o nosso julgamento de valores morais. Ex-governadores do Rio de Janeiro presos. O Antônio Garotinho, a Rosinha Garotinho, sua esposa, o Sérgio Cabral, o Luiz Fernando Pezão, o Moreira Franco. E agora, para cumprir e não perder o costume, o Wendel Witzel lá também foi preso, tá? Então, na nossa interpretação, isso existe um regulamento que diz que o servidor público ele deve cuidar com o selo da propriedade pública, não é dele. E está ali para gerenciar da melhor forma possível para atender o coletivo. E quando esse cara usou da sua influência para empregar seus familiares, desviar poder público, tudo isso é antiético. É antiético, anti a ética política. E ao mesmo tempo é imoral porque nós temos a concepção aprendida com as famílias de geração para geração que pegar no que é alheio é feio e é errado. Então, isto é imoral e isto é antiético. A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade. Tríade são 3 situações, né? Cultura, que é o comportamento de cada um, a história, que é por que chegou naquele comportamento, e a natureza humana, né? Isso também a gente tem, porque mesmo dentro de uma forte conotação cultural, de envolvimento e tal, você pode não seguir do seu ponto de vista certos costumes. Por exemplo, uma família super conservadora que tem filhas mulheres, e uma dessas filhas, ela não obedece essas regras, se destaca, vai estudar, vai para o mercado de trabalho, ele não segue a imposição do pai de ser uma mulher, por exemplo, que tem que ficar dentro de casa, submissa ao marido e tal. Então, isso daí, né, também envolve a natureza humana, que é a interpretação e aceitação ou não daqueles costumes passados de geração para geração. Algo adquirido como herança e preservado pela comunidade, né? Pelas pessoas. Bater em crianças, né? Moral ou é imoral? Quais são os valores? Existem famílias que defendem valores que é correto corrigir as crianças a partir né, bater, dar um tapa nas crianças e tudo, ou pôr de castigo. Para outros, porque o costume e valores moral ele é individual, cada um pode ver de uma forma, para outros isso não é correto. Existem pessoas que exageram e têm um julgamento extremo, como, por exemplo, aquele pai que trancou o filho de 11 anos dentro de um barril, deixava o menino sem comer durante vários dias, tinha que comer a própria fezes, estava desnutrido, e os vizinhos denunciaram, porque julgaram como errado os seus valores morais. Tá? Fazendo um relacionamento entre ética e moral. Ética é o princípio, ética é permanente, ética é universal, ética é regra, ética é teoria. Por exemplo, se você vê no local público proibido fumar, tá? Isso é um regulamento daquele local. Então, cumprir isto é ser ético, cumprir o regulamento escrito. Agora, moral é conduta, é temporal, de tempos em tempo. É cultura, é conduta da regra. Moral é prática. Por exemplo, eu estou dando exemplo dos biquínis dos anos 50, que eram dessa forma, tá? Então, era o costume da época, a conduta das mulheres da época era essa, isso era daquele tempo, isso era o costume cultural, né? Isso era a conduta moral, era seguir esse regulamento e se vestir dessa forma. Por exemplo, se a gente comparar os biquínis que temos hoje, é totalmente diferente, mostra muito mais o corpo, beleza?
Aspectos filosóficos sobre a ética. Ética é coisa de filósofo. A gente pensa isso. Então, o que está relacionado à ética? A cultura, a ciência, a indústria, a arte, a política, né? Tudo isso está relacionado à ética. Aqui nós vemos um cliente roubando, né, uma garrafa de bebida, tentando enfiar dentro da bolsa. Então, isso, existe um regulamento de que isso é errado, existe um entendimento também cultural de que isso é errado. Então, se for considerar que o comerciante ele comprou, fez todo o esforço para pôr isso para vender e está seguindo um regulamento, isso é uma atitude antiética, né? Qualquer parte da região do mundo não muda com diferenças em crenças, valores, costumes, cultura e religião. Então, roubar é errado. Isso é regulamento normalmente no mundo todo. E roubar é ter uma atitude antiética. Por exemplo, moral é diferente de ética. A moral precisa ser imposta, externizada, externa ao indivíduo. Por exemplo, reprimir alguém que está, por exemplo, falando palavrões na rua. E ética é apreendida, expressa-se a partir do interior do indivíduo. Então, existe regulamento, mas eu cumprir ou não esse regulamento, roubar ou não um item de supermercado, praticar ou não isso que é errado, estabelecido pela moral, eu fazer ou não isso, essa minha atitude, a minha decisão da prática da moral é ética. Eu roubar ou não um item de supermercado, eu vou ser ético ou antiético. A ética não é estanque, não é parada. Está sempre em evolução. Então, as normas mudam. Os costumes, eles demoram muito mais tempo para mudar. Um dia a escravidão foi considerada normal, né? Hoje é antiética, é um absurdo. Devia ter sempre sido considerado um absurdo antiético. A pessoa não nasce ética. Não, porque ética é costume, você vai se adaptando e vai aprendendo. Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. Conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo os regulamentos e vai se adaptando a ele. As crianças, uma hora, aprendem que não devem gritar com os mais velhos. A humanização, a socialização constrói a ética individual. Desenvolvimento, socialização, ética individual tem esse relacionamento. A ética exige percepção de conflitos na vida psíquica, emoção e razão. Ajudo o deficiente visual a atravessar a rua, dou o meu lugar para o idoso sentar. Aqui nós temos exemplo, a notícia, né? O ajudante que achou de pedreiro, que achou uma carteira com 15 mil reais, procurou o dono e devolveu. Então ele tinha esse costume dentro dele, né? Talvez de passar de geração para geração. E a partir do momento que ele pratica essa ação, como existe regulamento que diz que o que você acha não é seu, você deve procurar o dono, não é porque você achou que é seu. A gente fala achado não é roubado, mas achado é roubado sim pela lei. Então essa pessoa foi uma pessoa que ela foi ética. Ética. Então, por esses motivos que foram citados, muitos autores acham que problemas éticos como conflitos devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da cabeça do indivíduo. Esse anterior que eu mostrei para vocês achou que era correto achar uma carteira com 15 mil e procurar o dono e devolver. Foi a interpretação dele. Fruto dos conceitos e ideias sociais internalizadas. Ele aprendeu isso com a família dele, então a consciência dele levou ele a fazer isso. E processado ao longo da vida. É o que ele considera certo ou errado. A ética se fundamenta em 3 requisitos, que é a consciência. Esse indivíduo que devolveu a carteira com 15 mil reais era ajudante de pedreiro. Ele foi consciente. Autonomia, ele decidiu fazer isso e tinha coerência com aquilo que ele acreditava. Tá? Então, essas são as referências bibliográficas da aula de ética. E aí, eu coloquei um arquivo que eu vou jogar de novo lá no grupo e vou colocar aqui também, que fala sobre ética, e eu vou abrir uma atividade de ECO, que é a primeira aula de ética, e a atividade é a seguinte: vocês devem ler aquele arquivo de ética que está em formato de texto, tem uma relação com essa aula que eu acabei de dar, devem fazer sua interpretação e escrever um resumo do que vocês entenderam e vou subir na atividade que eu vou criar. Todo mundo faça isso, que é para você ter presença e nota, beleza? Então, boa tarde, muito obrigado a todos.